vamos agora passar a nossa devocional, que vai ser ministrada pelo nosso querido presbítero Caetano. Bom dia, igreja querida e amada, graça e paz. Eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. Hoje eu convido a igreja a uma reflexão sobre uma das bem-aventuranças. Ela está no capítulo 5 de Mateus, versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar? Senhor Deus, razão de desistirmos de estarmos aqui, nós pedimos que Tu nos dê a sabedoria, Senhor, para entendermos, Pai, o Teu reino, as Tuas coisas, Senhor Deus, o Teu querer, o Teu agir nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, Senhor Deus. Que possamos muito mais do que ler e entender a Tua palavra, que possamos refletir sobre ela, Senhor Deus. De nada nos adianta muito conhecimento sem a devida reflexão e sua aplicação para nossas vidas, Senhor Deus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um momento que a gente liga a televisão nos noticiários e a gente se defronta com vários assuntos no que concerne a justiça forense. Eu falo da minha parte, mas acredito que todo mundo deve estar passando por isso, mas a gente fica em dúvida. Tem coisa que a gente acha que era certo, que era justo, de repente muda tudo, já não é mais justo. Isso acontece em todas as esferas. A maior parte das pessoas aqui não são advogados, salvo uma pessoa ou outra, mas a justiça é uma coisa que deixa a gente inseguro. Vamos ser sinceros, a gente nunca sabe direito, tanto que existe uma situação nos dias de hoje que a pessoa fala, não faça tal coisa, senão eu vou pôr você na justiça. O negócio é tão inseguro pra gente, que a gente fala, puta, é verdade, cara, qualquer coisa que vai na justiça, será que é isso ou aquilo? Não estou fazendo julgamento nenhum, eu estou falando que a nossa justiça está nos deixando inseguros. Claudinha, que é advogada, se eu estou falando besteira? Acredito que não. Eu acho que nem os advogados têm segurança no que estão falando. Falando da justiça forense, né? Nesse caso, podemos falar da justiça da nossa vida. Por que eu tenho que sofrer isso ou sofrer aquilo? Por que não deu certo tal coisa? É justo isso? Por que tantas pessoas passam por demasiadas situações? E a gente se questiona, é justo? Não é justo? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero refletir sobre a definição de justiça.
que está nessa bem-aventurança. Tem aqueles bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Mas, irmãos, o que é qual é a definição de justiça nesse versículo? É a justiça forense? É a justiça da vida de cada pessoa? O contexto que ela está passando? Confesso a vocês, irmãos, que eu não tinha muita convicção dessa definição. Um dos motivos que eu escolhi esse tema foi isso, porque hoje eu tenho. Irmãos, nós vivemos como cristãos entre dois extremos. Um extremo é que Jesus Cristo morreu por nós e Ele pagou toda a dívida do nosso pecado, então estamos justificados perante Deus, certo? Ou seja, não tem nada que a gente possa fazer para que a gente seja salvo, já foi feito, certo? Esse é um extremo. Do outro extremo, tem lá as leis, né? Tem lá a Bíblia colocando várias regras que devemos seguir, que agradam a Deus. Nós sabemos, então está aqui o extremo, Jesus fez tudo, eu posso ser o pior dos pecadores, mas Jesus morreu por mim, eu posso ser salvo. Tem um outro lado aqui, que é do pessoal da lei. Está aqui a lei, dizendo que a gente tem que ser feito. Ou seja, para agradar a Deus, a gente tem que fazer tudo aquilo. A gente está em algum ponto nessas duas extremidades, concorda? Tendendo para esse lado aqui, ó. Porque a gente sabe o que agrada a Deus, então a gente tenta fazer tudo o que agrada a Deus. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque a gente pode viver a condenação, a tristeza de falar assim, eu não sou salvo. Poxa vida, eu tenho esse pecado. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Entendeu? Ou seja, seguir as leis de Deus. Você se pega num pecado lá. E aquilo que eu não quero fazer eu faço. Quem disse isso foi Paulo, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo passa por isso. Ou seja, nós estamos nesse processo. E como que é o nome desse intervalo aqui na vida do crente? Santificação. Estou ilustrando, gente. Santificação, ou seja, a gente tenta seguir as leis, porque cabe ao crente, o crente tem desejo de viver conforme os padrões de Deus, mas isso não significa que isso é motivo da nossa salvação. Eu estou falando tudo isso para a gente chegar na definição do que é a justiça que ele está falando aqui, certo? E daí no momento futuro, que vai ser a segunda vinda de Cristo, nós vamos ser glorificados. Tudo vai ser glorificado em nós, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Ou seja, estará completo o projeto de rendição, quando a gente vai estar plenamente vivendo com Deus a imagem e semelhança de Cristo. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque quando a gente fala assim, alegre são aqueles que têm fome e justiça de Deus, pois eles serão fartos, eles serão saciados. Essa bem-aventurança está dizendo o seguinte, que essa justiça nada mais é do que Jesus Cristo e o Espírito, e através do Espírito Santo agindo em nossas vidas. E para que isso aconteça, para que o Espírito Santo seja pleno em nós, nós precisamos nos libertar do poder do pecado.
Quando a gente tem fome e sede, por que eles usam o termo fome e sede? Alguém aqui já passou fome? Nós que somos mais gordinhos, sim, é um desespero quando dá fome. Sede, então, nossa. A gente tem que ter essa desejo, essa vontade, essa fome, essa sede, por querer o Espírito Santo dominando as nossas vidas. E para que isso aconteça, nós temos que nos libertar do pecado. Então a justiça aqui de Deus é a própria Trindade, Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus, nesse caminho que eu falei para vocês. Então, bem-aventurada, as pessoas são alegres, elas vão ser alegres. A gente pode até abrir um parênteses para falar sobre felicidade. No fundo, todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Todo mundo quer ser feliz. Uns buscam o dinheiro para ser feliz, outros buscam as diversões para ser feliz, outros buscam tantas outras coisas para ser feliz. Mas vai ser feliz quem? Aquelas pessoas que desejam, no mais fundo, no mais íntimo do seu ser, essa justiça que está nesse plano de Deus para nossas vidas, que é fugir do pecado, porque essa pessoa ela vai ser farta, ela vai ter isso. Você pode olhar para o futuro mostra isso para a gente pode ter um pouco disso aqui nessa vida que nós estamos tendo, mas é esse o reino de Deus que esse versículo das bem-aventuranças está falando. Vocês entenderam? É isso que é a tal da justiça desse versículo. Não tem nada a ver com esse negócio assim, é justo tal fulano ser preso, é justo isso ou aquilo. Não, a justiça é essa, é a justiça do reino. Dito isso, colocado assim, eu chamo os irmãos a fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida. Deixa eu ver quanto tempo foi. Rapidinho, 2 minutos que eu já falo. As perguntas são assim: já estamos fartos? Já temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas o suficiente? Já nos libertamos de todo o pecado que ainda há em nós? Acreditamos que Deus tem tratado conosco? O fruto do Espírito está sendo manifestado em nossas vidas? Olha que coisa prática. Como que a gente sabe que o Espírito Santo está dominando as nossas vidas? Você está vendo nas suas atitudes, nas suas reações, domínio próprio? Você está vendo em suas reações bondade, alegria, paz, mansidão? Sim ou não? Ou mais ou menos? Esse é o termômetro do quanto o Espírito de Deus, você está permitindo o Espírito de Deus influenciar a sua vida. Você está preocupado com isso, gente? Eu fico me colocando na pele dos pastores, como é difícil a tarefa deles, que a gente vive um contexto que muita gente não acredita em inferno, muita gente não acredita que você precisa ser salvo. Hoje em dia a gente vive isso. Teve uma época que a pessoa tinha medo de ir para o inferno. Hoje ninguém tem medo do inferno, a pessoa nem acredita em inferno. Entendeu? O pastor, eu falo pastor, mas todo mundo, né? A gente tem que pregar sobre a realidade da vida, né? Estamos experimentando o amor a Deus e ao próximo? Temos paz e alegria? Estamos exibindo longanimidade, bondade, gentileza, mansidão, fé e domínio próprio?
sabemos, temos a convicção que já recebemos a vida divina, usufruímos a vida de Deus em nossas almas. E por último, e como objetivo final, temos consciência que o Espírito Santo, pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, ele está transformando nossas vidas à imagem e semelhança de Cristo Jesus? Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. E eu tenho certeza que vocês vão querer se santificar cada vez mais, experimentar qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Amém, irmãos.